Olá pessoal, eu sou o professor Ítalo, tá? Estamos trabalhando juntos no Laboratório de Aprendizagem de Matemática e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os números racionais, tá? No entanto, antes da gente chegar no conjunto dos números racionais, é interessante que a gente conheça o processo de construção desses conjuntos numéricos, tá? De que forma os números surgiram até nós chegarmos no conjunto dos números racionais. E aí só depois a gente vai falar sobre como efetuar operações dentro desse conjunto, tá? Antes de mais nada, a gente tem que ter muito claro na nossa mente o que significa número, né? É uma pergunta que parece óbvia, até porque quando a gente inicia na escola, desde muito cedo, a gente já tem contato com números. Mas, por incrível que pareça, a resposta para essa pergunta, o que é um número, não é tão simples, tá? Então vamos lá, o que vem a ser um número? Na realidade, número é algo abstrato. Número é a ideia de quantidade, tá? Agora, para que serve? Basicamente, número serve para duas coisas, para contar e para medir, tá bom? Então, recapitulando, número é a ideia de quantidade e serve basicamente para duas coisas, para contar e para medir, tá? O primeiro conjunto numérico que surgiu há muitos e muitos anos atrás foi o conjunto dos números naturais, tá? Conjunto dos números naturais. Quais são os números naturais? São os números que a gente usa para contagem. São eles: 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Obviamente é um conjunto infinito. Embora ninguém comece a contar pelo zero, tá? Mas o zero também é considerado um número natural. Então esse conjunto deve iniciar pelo zero. Agora, antes de nós chegarmos em outros conjuntos, né? No caso o conjunto dos inteiros e o conjunto dos racionais, é interessante a gente conhecer uma propriedade que é bem simples, tá? Mas que é importante para o desenvolvimento desse tema, que é a propriedade do fechamento. O que vem a ser isso? Voltando aqui para o conjunto dos números naturais. Esse conjunto ele é fechado em relação à adição. O que significa isso? Se você escolher aleatoriamente dois números naturais quaisquer, por exemplo, 2 e 5, e se você somá-los, você encontra 7, que também é um número natural. Ou seja, dados dois ou mais números naturais, se você somá-los, o resultado também é um número natural. Isso significa ser fechado, tá? Já em relação à subtração, por exemplo, esse conjunto não possui a propriedade do fechamento. 2 menos 5, que a gente sabe que dá menos 3. Só que menos 3 não é um número natural. Portanto, esse conjunto não é fechado em relação à subtração, tá? E é baseado nessa propriedade do fechamento que nós conseguimos chegar em outros conjuntos. Aqui, pelo exemplo que eu acabei de dar, nós encontramos o número menos 3 que não é natural. Então, houve a necessidade de se ampliar esse conjunto de modo que nós tivéssemos um outro conjunto que contenha números como esse. Nós chamamos de números negativos. Então esse conjunto foi ampliado e aí nós chegamos no conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros. Quais são os números inteiros? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Note que tem reticências aqui também, né? Então ele tanto segue para a direita como segue para a esquerda. Tá? O conjunto dos números naturais possui um menor elemento, não possui um maior. Já o conjunto dos números inteiros ele nem possui um menor, nem possui um maior. Tá? Perceba que aqui no conjunto dos números inteiros também estão os naturais. Tá? Então, o conjunto dos números naturais ele está contido no conjunto dos números inteiros. Ok? Então está aqui o conjunto dos inteiros, tem o zero, né? Números maiores que zero nós chamamos de números positivos, números menores que zero nós chamamos de números negativos, tá? Esse conjunto dos inteiros, ele é fechado
lembra da propriedade do fechamento? Ele é fechado em relação a essas três operações: adição, subtração e multiplicação. No entanto, ele não é fechado em relação à divisão. Por exemplo, se nós pegarmos o 2, que é um número inteiro, e dividirmos pelo menos 4, que também é um número inteiro, o resultado não é inteiro. Tá? Se você dividir o 2 pelo menos 4, você vai encontrar menos 0,5, que não é um número inteiro. Ou, se você preferir, menos 1/2. Tá? Então perceba que nós precisamos de um novo conjunto que contenha números com esse formato ou com esse formato. Tá? Esses números são equivalentes, só a forma que é diferente. Aqui está na forma de fração, aqui está na forma decimal. Tá? E que conjunto é esse? Justamente aquele que nós estamos estudando, que é o conjunto dos números racionais. Tá? Então, mais uma vez, esse conjunto foi ampliado, só que dessa vez eles acrescentaram ao que já tinha números com essa forma. Em resumo, quando é que nós temos números racionais? Ou melhor, quando é que nós podemos dizer que o número é racional? Quando ele puder ser escrito na forma de uma fração, tá? Lembrando que números decimais também são racionais, ok? No próximo vídeo nós traremos exemplos de como fazer operações com números racionais, ok? Até a próxima!